Eles não conseguem me convencer disso. Força Aérea. Entendi. Vamos, Força Aérea. Porque aqui é o seguinte, lá atrás, há uns 50 anos atrás, tinha uma campanha das Forças Armadas, né? Que o conceito era seu futuro, falava para os jovens, né? Seu futuro é as Forças Armadas e tal. E aí vinha aquela conversa fiada de que se o cara virasse milico, ele não ia se fuder, né? Enfim. Mas aí eu falo para esse cara, ó, seu futuro é as Forças Armadas. E é a dica para a gente começar. Entendi. Certo, jovem? Certo. Podemos ir? Certo. Já era. Vamos falar de contratos, meu amigo, de negociação. Eu prometo que eu não vou mudar a câmera agora. Então já tá valendo. Já. Beleza. Desde a hora que você tá falando do iPhone. Tá. Então vamos lá. Beleza, vamos lá então. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Para carnívoros, herbívoros, onívoros e outros bichos mais, tá? Hoje a gente vai conversar aqui com um sujeito especialista num negócio complicado, que muita gente demorou muito tempo para entender que tinha uma necessidade enorme, né? Muita gente cometeu erros imperdoáveis fazendo negócios porque abriu mão dessa coisa, né? Não só da negociação, da boa negociação, não. Desse negócio chamado contrato. E hoje eu estou aqui na mesa com um especialista nisso, um cara que tem graduação na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade Mackenzie, na Universidade Federal, né? Institutos ligados ao agronegócio, onde ele é um especialista. Então, ou seja, eu estou aqui abarrotado de conteúdo para disponibilizar para você, principalmente você que ainda não entendeu a importância do contrato. Mas não é o contrato só porque é contrato, não. É o contrato certo, é o contrato feito da forma correta, o contrato que realmente protege você, protege o seu objetivo, né? E traz benefício, não é não? Porque contrato ruim, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você, dá uma tristeza depois que você percebe, não é não? Exatamente. Que o contrato não era tão bom. Muito bem, doutor Leonardo César, seja bem-vindo ao nosso Jurubebas, né? Aqui a gente privilegia sempre o conteúdo que os nossos parceiros, nossos convidados trazem, que para nós é o mais importante. Então, é muito bom, muito legal mesmo ter oportunidade de conversar com você sobre esse assunto aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Léo. O prazer é todo meu. É uma satisfação imensa estar aqui contigo hoje para a gente poder trocar essa ideia sobre esse documento que muita gente acaba evitando de fazer porque acha que cria uma burocracia desnecessária, mas que, como você mesmo disse, no futuro se arrepende por não ter feito. Então a gente vai tentar abordar aqui alguns aspectos essenciais do que é um bom contrato e por que fazer contratos é tão interessante assim para a nossa segurança financeira, para a nossa segurança particular, enfim, para uma série de motivos que podem vir a agregar muitos benefícios na vida de cada um. O negócio é tão estranho, né? Assim, é uma cultura, né? Pra você ver, no Brasil, por muito tempo, quando você de livre e espontânea vontade, oferecia a oportunidade de um contrato para alguém, essa pessoa ficava, mas como assim? A minha palavra não vale, o bigode não sei das quantas. Eu falo, não, amigo, você não está entendendo. Segurança, né? Segurança para você, para quem está fazendo negócio com você, enfim, né? O contrato é um instrumento absolutamente legal e necessário. E hoje eu tenho certeza que você vai saber muito mais sobre esse assunto com o especialista disponível que a gente tem aqui hoje para contar para a gente tudo sobre esse assunto. Doutor Leonardo, assim, né, como eu não sou um especialista em contrato e tal, e grande parte do nosso público também não, então vamos começar do começo. O que é exatamente um contrato?
Bom, basicamente, o contrato, ele é um pacto que ele pode sim ser de natureza verbal. A gente faz vários contratos verbais ao longo do nosso cotidiano, dos nossos próprios dias, mas ele é um documento que basicamente formaliza a constituição de direitos e deveres para cada uma das partes contratantes. Então, imagine você que você foi comprar ali o seu pãozinho com café na padaria de manhã cedo. A partir do momento em que aquele determinado padeiro, ele te entregou os pães e você pagou por aqueles pães, ali se perfectibilizou um contrato de compra e venda. Por exemplo, por quê? Porque ele cumpriu a obrigação dele, o dever dele de te entregar o pão e você cumpriu a sua obrigação, que era de pagar por aquele pão. Então, basicamente, esse contrato ele é um instrumento, uma manifestação de vontades que pode ser feita de forma escrita ou verbal. Justamente para isso, para que as partes tenham muito bem definidas quais são as suas obrigações e quais são os seus direitos a partir daquela manifestação de vontades. Traduzindo em miúdos, para ficar muito simples, é basicamente dizer o que eu tenho direito, o que você tem direito e o que você tem direito de receber de mim e o que eu tenho de você. É isso. O que acontece, por exemplo, num contrato matrimonial, né? Exatamente. Esse contrato de natureza matrimonial, a gente às vezes até chama ele de sociedade conjugal, porque a gente aborda isso até dentro do planejamento sucessório dessa forma. Ele é basicamente um contrato que estabelece ali direitos e deveres de cada um dos cônjuges. Então, por exemplo, a gente tem contratos hoje de casamento que podem admitir a separação total de bens, nós temos contratos de casamento que podem admitir a comunhão parcial de bens e até a comunhão universal. Então, a partir daquele documento, daquele contrato, que na maioria das vezes é expresso por uma escritura pública, porque a lei exige essa formalidade, ele vai também definir direitos e deveres. Nada mais é do que, novamente, um instrumento que deixa tudo isso registrado. E quando a pessoa acha que aquele argumento, não há necessidade disso, porque ela me ama ou ele me ama, então a hora que o bicho pega e que a cobrança do direito vem, né? Aí nego arrepende de não ter feito um contrato. Arrepende muito. Então vamos até aproveitar esse exemplo do matrimônio que você falou, porque eu acho isso muito interessante. Como eu te disse, o contrato ele é uma manifestação de vontades, ele é um instrumento que registra essas manifestações de vontade. Só que no nosso dia a dia, pelos nossos costumes, pela forma como a gente age, a gente também manifesta vontades. Por isso é que o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele admite a formação de contratos na modalidade verbal. Então, vou te dar um exemplo muito clássico. Ação de reconhecimento de união estável. As partes nunca fizeram um contrato para garantir que elas estavam juntas, elas estavam vinculadas tão somente pelo amor, pela vontade de formar uma família, e aí, dado um determinado tempo, essas partes rompem com essas características, não existe mais afeição, não existe mais o amor e por isso elas querem se separar. Só que isso já passou muito tempo, elas já manifestaram a vontade de estar juntas em um determinado momento e agora não querem mais. Só que nesse período em que elas estavam juntas, uma série de coisas aconteceram. Então a gente teve ali a aquisição de imóveis, a gente teve a aquisição de bens, a constituição de créditos, de contratos vinculados a terceiros, mas que também geram efeitos para ambos os cônjuges desse casal. E aí no momento desse desfazimento, não existe um contrato para dizer o que é de quem. E aí o ordenamento jurídico interfere nesse meio e fala, não, já que vocês não tinham nada escrito para registrar o que era a vontade de vocês com relação a essa união, a esse vínculo afetivo, nós vamos dizer que metade de tudo aquilo que vocês construíram em comum durante a vigência dessa sociedade conjugal é de cada um. Então cada um vai ter metade independente do que cada um quer. E aí a justiça vai lá, na grande maioria das vezes, e define isso de forma arbitrária. Principalmente por quê? Porque esses conflitos afetivos, na grande maioria das vezes, eles guardam uma relação de tanta raiva, de tanta tristeza ali entre os dois, que eles não conseguem mais conversar para definir o que cada um vai ficar. Então a justiça ela tem que vir fazer o seu papel e acaba definindo de forma muito arbitrária o que vai ficar para cada um, desde que 50% seja de cada. Então a gente vê muito essa importância dessa formalização nesses momentos. Ou seja... Aquela piada, ou... né, Léo? Antes era meu bem, depois virou meus bens. Exatamente. O Rodrigo está dizendo, antes era meu bem, agora é meus bens, né? Mas olha só a importância de você, no momento que você está mais apaixonado, né? que você está meio bobo até, né? Achando que, enfim, né? Nesse momento aí que você tem que ter a lucidez de botar tudo no papel.
E veja bem, aqui eu não estou dizendo que você faça isso de forma egoísta, dizer, não, ó, mais da metade me pertence. Não, não é isso não. É estabelecer a regra que foi combinada ali em comum acordo. Exatamente. Ok? Hoje, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas assim, eu já ouvi, já li sobre contratos de namoro. Exatamente. Porque parece, né, que a lei começou a entender, ó, pouco tempo já é união estável e tal, isso traz problemas. O que as pessoas estão fazendo? E tem uma característica, são pessoas que têm uma movimentação de patrimônio, de dinheiro muito elevada, que num pouco espaço de tempo provoca aí uma elevação de patrimônio, e aí o cara arrumou uma namorada 2 anos depois, ele ganhou não sei quantos milhões, e ele falou, não, peraí, metade é minha. Exatamente. E era uma relação de namoro, uma coisa, só que não estava nada escrito, né? Exatamente, Léo, assim, a gente viveu um período que a gente fala que é até meio nebuloso com relação a essa constituição desse vínculo, dessa sociedade conjugal. E aí, justamente na ausência de um pacto antinupcial, que é justamente aquela escritura que a gente falou que define o regime de casamento. Então a gente tem um exemplo muito clássico desse contrato de namoro, que é aquele jogador de futebol, o Endrick, que foi vendido do Palmeiras para o Real Madrid e agora está jogando lá no Real Madrid, na Espanha. À época que ele ainda estava jogando aqui no Palmeiras, ele começou a namorar com uma determinada influenciadora. E aí a mãe do Endrick, a mãe do jogador, com medo dessa influenciadora em algum determinado momento querer reivindicar alguma parte desse patrimônio, alguma parte daquilo que já havia sido construído por ele, ela falou, não, meu filho, você vai namorar, mas com a condição de que você faça um contrato de namoro. E para que serve esse contrato de namoro? Basicamente, esse contrato de namoro, ele exprime a vontade de não formar uma família enquanto ele estiver vigente. É justamente esse o ponto, porque se eu falei que o reconhecimento da união estável, ele depende desse reconhecimento da vontade de formar uma família, o contrato de namoro é justamente para fazer o contrário, para dizer que eu não quero formar uma família, pelo menos não naquele momento da vigência do contrato. Com a concordância de quem vai assinar o contrato. Exatamente, com a concordância dos dois. Exatamente. Até porque a gente fala que manifestações de vontade unilateral, ou seja, só de uma parte, não cria contrato. Então o contrato ele depende, e nesse caso aí, terminado o relacionamento, cada um vai pro seu lado e tá tudo certo. Exatamente. O cara pode até, o sujeito pode até dizer, não, mas ó, eu ganhei tanto nesse período e acho que você merece aqui sei lá, uma espécie de indenização, não sei se indenização, porque quem poderia pensar em indenização, né? Foi um relacionamento legal. Eu não acho que seria tanto uma indenização, mas sim um uma presente. Compensação. Uma compensação, ou um presente, sei lá o quê. Mas aí estava escrito antes que, ó, tinha um contrato que nós, eu e você, não tínhamos nenhum interesse em formação de família. Ponto final. Exatamente ou seja, isso. de novo, né? De novo, isso traz a importância, né? Agora, isso passa muito pela nossa cultura também, né? Agora tem outro lado também, né, Léo, que você está esquecendo, que é se o cara quiser cancelar o contrato porque ele resolveu constituir família. Exatamente. Não, sim, mas no caso o senhor Rodrigo ali está interrompendo de novo, e eu se você não prestou atenção, é o seguinte, ele está dizendo lá, mas e se quiser interromper o contrato? Claro que pode, ué. Não tem problema nenhum, desde que seja de comum acordo. Exatamente. Porque vai que o cara fala, não, olha, eu tô apaixonado, e a mulher fala, não, senhor, nananina, não quero saber de formação de família, não. Ou é namoro ou eu tô fora. Exatamente. Ok? De novo, o contrato é vantajoso. Até porque os contratos eles se formam e são válidos a partir do consenso. Sim. Então só existe se houver consenso entre os dois. Eu não tenho a menor dúvida da importância, e tanto é que quando eu fiquei sabendo do convite, né, e eu vi o que poderia ser o tema, eu falei, nossa, vai ser ótimo, porque muita gente ainda acredita que cara, é assim, você pode fazer contrato para quase tudo, ou para tudo, né? Sim. Desde que haja manifestação do que tem que estar ali naquele contrato e que aquilo seja acordo, né? Exatamente. No seu caso, por exemplo, lá tem a palavra negociação. Então, exato, assim, isso é uma coisa que antecede a escrita, vamos dizer, a preparação, a formulação do contrato. E aí vem a minha pergunta. O profissional, ele é preparado para fazer essa negociação? Primeiro ponto. Segundo ponto, o quanto você, advogado, especialista, tem que entender daquele assunto para poder negociar da melhor maneira possível?
Então, Léo, vamos partir então a pergunta como você fez. Primeiro ponto. Até quando eu fiz a especialização lá na FGV, o nome da especialização era justamente essa, negociação e formação de contratos. Por que se fala em negociação e formação de contratos? Porque dentro da doutrina, e aí os professores que dizem, escrevem livros sobre o tema, eles entendem que a negociação ela é uma etapa pré-contratual. E que esse contrato, na grande maioria das vezes, os contratos eles são firmados em ciclos. Então a gente sempre vai ter ali uma etapa de negociação, uma etapa de fechamento de contratos. Se eu quero modificar algum termo daquele contrato, novamente eu vou passar por uma negociação e vou fazer um aditivo que também é um contrato. Então a gente entende que isso são ciclos e por isso a negociação ela é considerada uma etapa pré-contratual, porque é durante a negociação em que serão definidos todos os aspectos daquele contrato, o que vai ser direito de cada um, o que vai ser dever de cada um. E aí, logo em seguida, a gente entra nessa questão da especificidade de cada contrato. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é sempre interessante que se contrate um especialista em cada área para fazer o tipo adequado de contratos para aquele determinado assunto. Então, vamos supor, a gente não vai contratar um advogado trabalhista para poder fazer um contrato empresarial complexo. Por quê? Porque o advogado trabalhista, ele entende muito de vínculos contratuais trabalhistas. Ele não vai entender tanto, por exemplo, de um contrato de fornecimento, de um contrato de representação comercial, de um contrato de franquia, de um contrato de trespasse, que é a venda do estabelecimento comercial. Então, a gente tem sim especialistas em contratos por diferentes áreas. E aí, hoje, até de forma um pouco mais complexa, a gente não divide tanto esse especialista por área do direito, mas sim por segmento da economia. Então, por exemplo, hoje tem a minha área de atuação muito específica, que é o direito empresarial aplicado ao agronegócio. Então, eu sou especialista em contratos empresariais no agronegócio. E aí é disso que a gente entende cada vez mais a necessidade desse especialista. Por quê? Porque cada segmento tem as suas especialidades. Não adianta a gente querer confundir as coisas, não adianta achar que vai entender de tudo e abraçar o mundo sozinho. Quando você negocia um contrato no agronegócio, você sabe exatamente o que você está fazendo porque você conhece o ramo. Exatamente, exatamente. E aí é onde a gente vê muito a importância do profissional interdisciplinar na medida em que ele vai para a terra, ele vai para a propriedade do cliente, entender o que de fato ele faz antes de negociar um contrato em nome dele, é quando a gente vai para dentro do chão de fábrica, é quando a gente vai para dentro da revenda de insumos, é realmente conhecer a atividade do cliente antes de negociar em nome dele, porque a partir do momento em que você entende quais são as necessidades daquele cliente, o que ele precisa manter, o que ele precisa se resguardar, aí é onde você vai ter plena capacidade de firmar um bom contrato, com características, com direitos, com deveres adequados à realidade daquele negócio. Me corrija se eu estiver errado, né? Assim, mas pelo meu conhecimento, né, nenhum contrato deve conter qualquer regra que não esteja amparada no ordenamento legal. Né? Não necessariamente. Tá, então, olha só. Uhum. Então, pela minha falta de conhecimento, vamos dizer assim, específico nessa área, eu imagino que, eu posso fazer um contrato, mas esse contrato ele é regido por um código de leis. Então, nada que tem aqui nesse contrato pode sair fora desse código de leis. Aí vem você, que é um especialista, e fala, não é bem assim e isso não é uma regra, tem os momentos que isso não é verdade. Exatamente aí que eu quero chegar. Quando você pode incluir uma cláusula num contrato sem transformá-lo em algo ilegal, né? E essa cláusula não necessariamente esteja pensada num código de leis. Perfeito. Dentro da classificação tradicional clássica dos contratos, quando a gente vai falar do que é o objeto daquele contrato, a gente tem algumas definições. Então a gente fala que para o contrato ser válido, esse objeto ele precisa ser lícito e ele precisa ser determinado ou determinável. Ou seja, eu preciso ter alguma forma de identificar o que é o objeto desse contrato. E ele precisa ser legal, ele precisa ser lícito. E aí é onde a gente entra naquela questão. O contrato ele não pode ir contra a lei, mas ele pode versar sobre coisas que a lei não fala. Esse que é o grande ponto. Porque dentro do ordenamento jurídico, e até quando a gente está na faculdade tendo essa matéria de contratos, que se não me engano, para quem é da área do direito faz isso em Direito Civil 4, a gente fala muito de um brocardo latino que se chama pacta sunt servanda. Traduzindo para o português, isso significa que o contrato faz lei entre as partes. Ou seja, aquilo que está redigido no contrato se torna lei, se torna obrigatório, Agora, forçável. Só abrindo aqui um parênteses para ficar claro para mim. Você pode criar essa regra quando ela não existe no ordenamento legal,
mas não pode mudar aquilo que existe no ordenamento legal. Eu também posso mudar o que já existe no ordenamento jurídico quando a própria lei permite. Então, entendi. imagina, existem, por exemplo, vou te dar um exemplo muito clássico, que são os contratos vinculados ao uso e posse da terra, que a gente está falando daqueles contratos que são regulados pelo Estatuto da Terra, arrendamento e parceria principalmente. Esses contratos, eles têm uma forma, eles têm um objeto, eles têm uma descrição que está prevista em lei. E a própria lei disse que tem determinadas condições que não podem ser alteradas, que precisam ser exatamente como está descrito na lei. A exemplo da cláusula que define o preço desses contratos. Então, por exemplo, se eu estou arrendando uma propriedade, eu não posso, por exemplo, definir que eu vou pagar por aquele arrendo um valor em produtos. Ou seja, eu tenho que exprimir o valor daquela cláusula em dinheiro e aí, alternativamente, eu posso pagar em produtos. Mas eu não posso chegar e simplesmente falar, pelo arrendo da terra eu vou te dar 10 sacas de soja por hectare. Não posso fazer isso. Eu vou te falar que eu vou te pagar o correspondente a R$6.000 por hectare e que esse valor pode ser pago em saca de soja. Entendi. Entende a diferença? Entendi, claramente. Existe uma forma que é prescrita pela lei e que eu não posso sair dela. Agora, existem os contratos que a gente chama de contratos de forma livre. São aqueles para os quais a lei não prescreve um formato específico, uma cláusula específica. E aí, nesses casos, a gente pode prever, desde que haja o consentimento das duas partes signatárias desse contrato ou das mais partes signatárias, de forma diferente do que a lei prevê. Então, perceba, quando a lei diz que tem que ser daquela forma, obviamente eu vou ficar vinculado àquilo, eu não posso escrever de forma diferente. Agora, quando a própria lei me diz que a forma desse contrato é livre, aí eu posso até prever de forma diferente do que está previsto na lei. Essa é a diferença. Doutor Leonardo, outro dia eu estava vendo uma matéria, hoje a palavra especialista, às vezes ela é muito mal utilizada, né? Os especialistas estão falando isso e você nunca sabe quem são aqueles especialistas, mas enfim, lá acreditavam a alguns especialistas profissões que estão em rota de extinção, vamos dizer assim. E a advocacia, por incrível que pareça, assim como a engenharia civil, estão lá relacionadas, como profissões que vão desaparecer por conta, talvez, das novas tecnologias, da inteligência artificial, não sei mais o quê. Aí eu te pergunto, como é que vai ficar? Quem vai fazer o raciocínio? É exatamente esse o ponto, Léo. Assim, eu não acredito que a advocacia vá desaparecer, que ela vá deixar de se tornar uma profissão, mas eu acredito que a advocacia, como é feita hoje, como era feita há algum tempo atrás, realmente não vai continuar sendo feita da mesma forma. Ela vai mudar substancialmente. Por quê? Porque existe uma capacidade que ela é intrínseca a todo ser humano, que é a capacidade de relacionar-se de forma interpessoal, que é uma capacidade que nem a inteligência artificial e nem qualquer robô vai ter em qualquer momento da história. Então, a gente sabe que esse raciocínio, essa capacidade de sentir empatia, de ter altruísmo, isso é uma capacidade que a inteligência artificial não vai conseguir repetir. Então, por isso é que a gente vai continuar tendo a necessidade de profissionais do direito que tenham essa capacidade. Até porque um dos aspectos da negociação, que é justamente essa etapa pré-contratual, é uma etapa que depende muito dessa sensação, dessa capacidade de perceber no outro onde há aberturas, onde há concessões, onde não há, onde a pessoa se sente mais desconfortável em ceder determinada posição, e isso é uma capacidade que eu realmente acredito que as máquinas não vão ter. Por isso que eu acredito que haverá uma mudança substancial na forma como a profissão ela é exercida, como ela é desenvolvida, mas não que ela vai ser extinta. Ou seja, o que a tecnologia, né, pode ajudar a advocacia vai ser, assim, mesmo que alguns, né, porque tem gente que é mais duro na queda, né, não aceita de jeito nenhum. Tem gente que usa máquina de escrever até hoje. Exato. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, tudo bem, você quer ficar aí datilografando, tá tudo certo, né? Mas, enfim. Ou seja, essa tecnologia chega no ambiente da advocacia, Sim. toma o espaço um espaço que pode ser tomado, ou que poderá ser tomado, tudo bem e tal. Agora, inteligência artificial não faz pergunta. Exatamente. Assim, ela até pode vir a fazer, mas são perguntas orientadas por algum script pretérito. Mas... Entendeu? Então, assim, o que eu vejo muito a inteligência artificial sendo utilizada na advocacia? E como até eu utilizo hoje em dia.
Por exemplo, na grande maioria das vezes, quando a gente atinge um determinado nível da advocacia, a gente para de se envolver de forma tão direta com os processos. Por quê? Porque a gente tem os nossos auxiliares e a gente, quando tem mais experiência, que já passou por muitas coisas, a gente começa a atuar com coisas cada vez mais complexas. E aí as tarefas mais simples a gente delega. Quando eu delego determinada atividade para algum membro da minha equipe e eu tenho que fazer a correção dessa atividade, normalmente eu utilizo a inteligência artificial. De que forma? Eu falo: considerando X, Y e Z aspectos e considerando todos os conhecimentos que você tem sobre mim até hoje, faça a correção desse contrato observando todos os critérios da correta ortografia e gramática para poder melhorar a redação desse contrato ou dessa petição. E aí essa inteligência artificial ela vai me devolver essa petição, esse contrato totalmente corrigido, por um que era um serviço que tinha sido feito por algum membro da minha equipe anteriormente. E isso é absolutamente aceitável. Exato. E bem-vindo. Exato, porque é uma ferramenta que acaba otimizando o seu tempo, otimizando as suas atividades. Outra coisa que eu utilizo muito, eu sou professor de pós-graduação, então hoje, quando eu vou fazer os slides para poder apresentar na minha aula, obviamente a gente fazia antigamente todo o manual, ia lá no Canva, colocava figurinha por figurinha, digitava os textos. Hoje não, hoje eu monto um script na forma de texto corrido e existe uma inteligência artificial que a partir desse texto corrido que eu digitei, ela me dá todos os slides que eu preciso para poder apresentar em sala de aula. Então isso também otimiza meu tempo, isso facilita muito aquilo que eu quero fazer. Então eu entendo sim que o profissional de hoje, ele precisa se adequar a essa realidade para ele não ficar fora do mercado, porque como eu disse, a inteligência artificial ela vai impactar profundamente a forma como as atividades, as profissões se desenvolvem, como elas são executadas. Não acredito que ela vai extinguir tudo e todos como alguns extremistas falam por aí. Porque a conversa lá estava nesse nível. Ó, vai acabar a advocacia, vai acabar a engenharia civil. Eu falei, cara, vai acabar a engenharia civil? Será? Cara, na engenharia civil mesmo, ou na engenharia, né? Sim. Não é assim, os caras pensam que ser engenheiro é fazer planta calcular. Não, tem uma outra coisa aí, cara. Tem um sentimento humano muito importante, como outra profissão que estava relacionada lá que vai acabar, a arquitetura. Eu falei, cara, mas não tem cabimento, porque como é que é assim? Porque quando você pretende um projeto de arquitetura, né, e você senta com um arquiteto ou arquiteta para conversar sobre aquele projeto, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar te sentir como pessoa, o que é importante para você, qual é o seu estilo, como é que é. Então, ou seja, às vezes você está pedindo uma coisa, ele te oferece outra completamente diferente e você gosta muito mais. Exatamente. Porque você não tinha conhecimento suficiente para entender que existia aquela opção. Cara, assim, sabe, eu acho muito difícil acabar o profissional, o arquiteto nesse sentido, entendeu? Sim. Agora, mas vão surgir programas que você coloca lá as medidas e ele te dá a planta inteira. Cara, mas isso não é arquitetura. Exato. Entendeu? E assim, a gente tem que considerar também que a inteligência artificial generativa, que é justamente essa que cria coisas, ela só cria a partir daquilo que já existe, ou que já existiu em um determinado momento. O que é mais triste, né? Exato. Porque assim, ela foi lá tirar conhecimento daqueles que ela vai tirar do mercado. Exato. E assim, a capacidade inventiva, de fato, também é algo que a gente entende que é própria do ser humano. Com certeza absoluta. Então, assim, a gente não vê, pelo menos eu não vejo, né, como isso poderia acontecer dentro da inteligência artificial. Não acredito que vá existir uma tecnologia que tenha essa capacidade inventiva. Até porque, como a gente diz, são criações do espírito, né? Quem vem da filosofia fala muito isso, que essa habilidade inventiva vem do espírito, são criações do espírito. Então, não vejo como isso poderia acontecer. Ou seja, uma coisa é eu pedir para uma inteligência artificial me dar um contrato, criar um contrato sobre um determinado negócio, e outra coisa é eu contratar um profissional especialista que vai negociar, primeiro vai tentar entender 100% do que eu estou querendo, vai negociar um contrato e depois vai redigir um contrato que me protege, que me garante aquilo que eu estou querendo, negociado com quem eu estou contratando ou com quem vai me contratar. Quer dizer, nós estamos falando disso. Exatamente. Nós não estamos falando de você entrar lá e falar, me dá um contrato aí, assim assado e tal, e ele vai lá, gera um contrato, e você vai assinando e tal, e daqui a pouco você percebe que tem coisas lá que não deveriam estar lá, enfim, que vão acabar te prejudicando, ou que faltaram coisas importantes no tipo de negócio que você está fazendo. Enfim, o problema, assim, de você recorrer à inteligência artificial para poder fazer um contrato, por exemplo,
É o mesmo problema que a gente tinha até pouco tempo atrás com as pessoas que faziam contratos a partir de modelos da internet, que foram feitos por pessoas que não as conheciam, que não conheciam do seu negócio, da sua vida, não sabiam nada dela, não sabiam nada nem da outra parte e que estão previstos ali de forma genérica e aleatória. E aí as pessoas utilizavam esse contrato de forma corriqueira, por quê? Porque era gratuito e estava ali disposto na internet. Só que na hora de fritar os ovos... Exatamente, aí era onde o problema era sentido de fato. Porque aí quando você tem algo que te dá uma leitura A, B e C, quando deveria ser só A, você está com um problema, né? Com certeza. E na lei isso é uma desgraça, né? Assim. Exatamente, a gente fala que esses contratos, até trazendo uma expressão do inglês, são built to suit, ou seja, eles são construídos para servir. Servir a quem? Servir às partes que estão contratando. Quando a gente faz um contrato, a gente tenta nem colocar coisas desnecessárias e nem retirar aquilo que seria muito imprescindível para fazer com que aquele contrato atingisse a sua finalidade. Então, eles realmente são feitos para tentar contemplar ao máximo o que são as necessidades de cada uma das partes, nem com mais, nem com menos. Doutor Leonardo, hoje, quando a gente fala de agronegócio, esse termo, ele é tão vasto, né? Sim. E aí, outro dia me fizeram a seguinte pergunta: escuta, a agricultura familiar está no agronegócio? Eu falei, claro, ué. Não, é um negócio, vamos dizer, ligado à agricultura, ou a pecuária, sei lá. Então, tá dentro desse contexto. Mas a gente se acostumou a entender como agronegócio as grandes propriedades, né? Os produtores de commodities e tal, empresas de exportação, enfim, né? Assim, que transformou o negócio numa coisa, com uma capacidade de produção muito além do trabalho lá do fazendeiro de décadas atrás, tal. Mudou completamente isso. Ou seja, chegou uma profissionalização assim absolutamente necessária. Aí eu te pergunto, qual foi a importância do melhoramento, do aprimoramento das negociações e dos contratos para que esse agronegócio se profissionalizasse a esse nível? Show, Léo. Vou até trazer um pouco desse histórico que eu costumo falar em sala de aula, porque a dúvida que você acabou de me exprimir é a dúvida que muitos alunos às vezes têm quando vêm para uma especialização em direito do agronegócio. Então, esse conceito de agronegócio, ele nasceu dentro da Faculdade de Economia de Harvard em 1957, com dois professores, o Davis e o Goldberg. E quando esse conceito foi criado, ele era basicamente para exprimir os negócios que envolviam as atividades de produção, industrialização, logística e armazenamento de todos os produtos que eram cultivados na terra. Então, perfeito, a gente tem esse primeiro conceito. A partir desse conceito de agronegócio é que se criou o conceito de cadeia agroindustrial, ou sistema agroindustrial, que basicamente identifica quais são os elos de cada uma das etapas produtivas, desde o produto, desde o cultivo desse produto, até a mesa final do consumidor. Então, a gente tem ali, começando pelo produtor, que vai passar para uma determinada revenda ou uma trading, que são justamente as comercializadoras dessas commodities. Aí a gente vai ter a industrialização, que pode vir pelo esmagamento ou pelo empacotamento desses produtos. A gente tem a venda para uma distribuidora, da distribuidora para atacado, do atacado para o varejo, até chegar no consumidor final, que efetivamente vai usufruir desse produto. E cada um desses elos é vinculado por um contrato. Então a gente vê dentro de um sistema agroindustrial feixes de contratos. São esses contratos que ligam cada um desses elos. E aí é importante a gente entender, quando a gente vai fazer esse contrato de ligação, quais são, na verdade, os aspectos de cada uma dessas atividades. Então a gente vai, por exemplo, para a primeira etapa da cadeia. O que é a atividade do produtor? É a de justamente tomar os insumos que lhe são fornecidos para poder cultivar, para poder trabalhar a sua terra. A partir dessa atividade, gerar um produto, criar um produto e esse produto ser comercializado, ele ser passado adiante.
Na outra ponta, a gente pode ter ali ou uma revenda de insumos agrícolas, que foi quem financiou esse produtor lá atrás, que foi quem vendeu para ele os insumos, ou a gente pode ter também a adquirente desses produtos, que pode ser uma trading que opera em âmbito nacional até internacional. E qual que é a obrigação dela? Ela pode vir a fornecer esses insumos, como eu disse, que vão ser necessários para que esse produtor consiga cultivar a sua terra, que ele consiga cumprir a sua obrigação, e num outro determinado momento é a de receber esse produto e, eventualmente, havendo alguma diferença, pagar essa diferença para o produtor. Então veja que dentro de um pequeno feixe de contrato, que a gente está falando só da relação entre produtor e revenda, a gente já viu uma série de obrigações que são executadas em tempos e formas distintas. Então, por isso é que é muito importante a gente entrar para conhecer de fato qual é a atividade daquele produtor, qual é a atividade daquela revenda ou daquela trading, para a gente poder colocar isso da melhor forma, da forma mais adequada dentro de um contrato, para poder negociar, enfim, para poder colocar tudo ali dentro. Então, perceba essa importância que é o contrato para a criação disso que hoje a gente chama de agronegócio. Ou seja, isso que você está dizendo profissionalizou, né, essas relações. Exatamente. Na verdade, trouxe essas relações para uma mesa, digamos assim, uma mesa... uma mesa redonda, de fato. Trouxe esse negócio para uma possibilidade de existência. Exato. Né? Sem lutas, sem desavenças, tudo já pré-estabelecido e tal. Exato. E tem uma outra função muito importante do contrato, que aí a gente extrai essa função até de uma análise econômica do direito, que está muito em voga hoje em dia, que é justamente a função informacional. O contrato, além de obrigações e deveres, na grande maioria das vezes, quando a gente está falando de operações complexas, de relações complexas, ele também serve para equilibrar o acesso às informações. Então, a gente fala que hoje boas decisões são tomadas a partir de boas informações. E a gente insere essas informações dentro do contrato para que as partes tomem a decisão de maneira informada, com acesso a todas as informações. E isso é muito importante, porque quando a gente fala desse complexo agroindustrial, a gente vê de um lado um fluxo de produção e voltando um fluxo de informação, porque lá na ponta eu tenho um consumidor que vai demandar um produto com a especialidade XYZ, e essa informação desse consumidor na ponta, ela precisa chegar no produtor. E como que eu vou fazer isso? Eu vou repassando as informações a cada um dos elos da cadeia. Por quê? Porque esse formato de operação, esse complexo, ele é cíclico. Então, como eu disse, de um lado a gente tem um fluxo, que é o de produção, e de outro a gente tem um fluxo de informação. E os contratos, eles têm por objetivo carregar essas informações de uma ponta a outra também. Ou seja, traduzindo, os contratos também foram e são muito importantes no crescimento desse primário aí da cadeia, né? Exato. Porque esse cara foi entendendo os direitos dele, foi percebendo onde está um bom negócio, onde não está, ele foi se protegendo, né? Porque assim, quem está financiando, quem está comprando, quem está lucrando ali, costuma ter muito mais poder do que quem está produzindo. Com certeza. E nenhum instrumento é capaz de proteger tanto quem está produzindo como um contrato. Exatamente. E, na verdade, esse poder ele se exprime justamente pela informação. Porque quanto maior é a sua atividade, quanto maior é a escala que você dá para a sua atividade, maior é o acesso que você vai ter a boas informações. E por que disso? Porque, na grande maioria das vezes, quanto mais complexa é a sua atividade, mais profissionais você precisa para estarem te assessorando. Esses profissionais, obviamente, a partir das suas respectivas qualificações, eles vão trazer boas informações. Então, quanto maior é a complexidade da atividade, mais informado ela é. Só que, como eu disse, ela é cíclica, então a gente tem elos. O elo mais, como é que eu posso dizer, mais demeritado dessa cadeia é justamente o primeiro. Por quê? Porque é aquele produtor que na grande maioria das vezes não tem uma propriedade tão grande ou não tem uma escala tão grande de atividade e que obviamente não tem a capacidade de contratar tantos profissionais assim para tomar boas decisões. E aí ele acaba sendo prejudicado por isso. Então, por isso que a gente fala que um bom contrato a ser firmado por esse produtor, ele precisa ter o máximo de informações possíveis. Ou seja, esse deveria ser um investimento prioritário, né? Exatamente. E esse conceito, e essa cultura ainda não é assim. Não, ainda não é assim. Isso é uma batalha que nós profissionais que atuamos no agronegócio a gente tem de forma muito enfática, que é justamente a da profissionalização desse elo principal da cadeia, que é o elo produtivo. É o produtor rural que está ali cultivando o campo, cultivando a terra para poder colocar alimento na mesa. É justamente ele que acaba sendo mais demeritado e que é o que precisa de mais informações para poder tomar boas
boas decisões. Isso é algo que eu até falo nas oportunidades em que eu tenho dentro de sala de aula, tem entrevista, que essa profissionalização é o que vai garantir o futuro da atividade daquele produtor. Porque normalmente os produtores, quando eles tomam uma série de más decisões a partir de informações ruins, eles inevitavelmente acabam saindo do mercado, principalmente em momentos de crise. Então a gente viveu aí em 2023, 2024 uma crise muito profunda na parte climática. A gente teve afetação pela Laninha, então teve um problema climático que afetou a capacidade produtiva no sul, que foi uma região marcada por muitas chuvas, enquanto na parte norte do centro-oeste e na parte norte de fato, a gente teve um problema com calor muito excessivo, que também prejudica a produção. Então perceba que esse elo, ele é o que é o mais fraco da cadeia, porque ele é o que mais sofre. E existe até um conceito dentro do direito, e aí especificamente dentro do direito agrário, que foi criado por um professor italiano, e o Antônio Carrozza. E ele fala que é o conceito da agrariedade. Por que agrariedade? Porque esse produtor rural que cultiva a terra, ele sofre com dois tipos de riscos diferentes. Ele tem os riscos agrobiológicos, que são aqueles voltados à atividade produtiva propriamente dita, e eles têm os riscos empresariais, porque ele também não deixa de ser um empresário. Então Claro. ele tem que acompanhar os fatores de produção, os preços das commodities que ele vende, o preço dos insumos que ele compra, como está a relação comercial entre os países que podem ser possíveis destinatários desse produto dele, que podem ser possíveis remetentes dos insumos que ele utiliza. Então tudo isso faz parte da análise desse produtor. E ele é o único elo da cadeia que tem esse duplo risco da atividade. Nenhum outro tem. E que por isso ele acaba sendo mais frágil, por assim dizer. E é o que mais tem essa necessidade de investir em profissionalização. Justamente por esse fator. Porque ele tem dois riscos diferentes para poder gerenciar. Hoje você acha que, com o evento das redes sociais e tal, você acha que esse produtor pode se beneficiar disso na busca pela informação? Eu diria que sim e que não. Depende das o risco é muito alto. Depende do tipo de informações que eles buscam, porque assim, inevitavelmente com as redes sociais a gente é bombardeado por informação o tempo inteiro. Agora, E ela nem sempre é boa, né? Exato, a gente não tem Parece como boa, fazer tal. um filtro para dizer se aquela informação é boa ou não. Na grande maioria das vezes o que a gente recomenda é que ele siga portais que de fato trazem alguma credibilidade, que de fato vão a campo, que se interam das notícias do mundo para transmitir informação de qualidade, porque a gente vive numa era também de fake news, então é muito complicado. E aí, quais são as fontes que eu particularmente gosto muito de observar? Os artigos científicos que são produzidos por instituições de pesquisa. Ali a gente consegue ter um maior grau de certeza da veracidade, da confiabilidade daquela informação. Por quê? Porque são produzidas por pessoas que dedicam as suas vidas àquilo. E aí é onde a gente tem um maior grau de certeza. Leonardo, eu estou ouvindo você falar aí sobre as questões dos contratos e tal, e estava pensando aqui o seguinte, falei, cara, o profissional que faz esse trabalho que você faz, ele tem um produtor a proteger. Exatamente. Ou seja, isso extrapola o seu trabalho. Como é que é essa relação? Exatamente. A gente costuma dizer que a advocacia ela é uma profissão que exige uma confiança absoluta, né? Por quê? Porque no fim do dia, esse advogado a quem esse produtor outorga poderes para poder negociar, para poder falar em seu nome, é o cara que na grande maioria das vezes vai definir os rumos da atividade daquele produtor. Então ele basicamente está entregando a vida para aquele profissional. E se ele entrega a vida para um profissional ruim, que não tem todas as qualificações, que não busca se munir de boas informações, que obviamente... é desonesto, vamos dizer assim. Exato. Né? Ele vai acabar se auto-prejudicando. Por isso é que a gente fala que nem sempre o preço é o primeiro aspecto que deve ser observado. Porque, obviamente, quem busca qualificação vai cobrar um preço mais caro por isso. É fato. A própria qualificação ela teve não é um mais custo. caro, mais justo. É mais justo, exato. É. Então, assim, a própria qualificação ela teve um preço que foi pago por esse profissional para poder adquiri-la. E aí a gente vê inúmeros produtores que acabam sendo prejudicados pela contratação de profissionais ruins. Então é sim muito importante que esse produtor ele sempre busque um profissional adequado, um profissional qualificado, para não correr riscos desnecessários. Riscos que a gente vê hoje em dia. Vou te dar um exemplo muito clássico. A gente tem muitas ações que são revisionais de empréstimos para o custeio da atividade, que são feitos a partir de um crédito oficial subsidiado pelo governo federal. Dentro do Manual de Crédito Rural, existe uma possibilidade de que esse produtor, quando ele tem quebra de safra, ele pode pedir a prorrogação
desse débito, ou seja, ele pode jogar para frente para que ele não sofra as consequências imediatas dessa perda de produtividade que ele teve. Ou seja, Que pode levá-lo à falência, inclusive. Exatamente, que pode levá-lo à falência. Então, a gente vê essa possibilidade. E aí, a gente tem 2 etapas para poder conduzir esse tipo de processo. A primeira delas sendo a administrativa. Então, ele reúne toda a documentação, ele produz um laudo que comprova que ele teve quebra de safra. Se for por uma origem climática, é interessante buscar também os decretos municipais, estaduais e até federais que dizem que aquele determinada região estava em estado de calamidade, para poder pedir administrativamente a prorrogação desse débito. Quando isso é negado pela instituição financeira, aí a gente tem que recorrer ao judiciário. E qual que é o exemplo mais clássico que a gente vê de erro profissional nesse ponto? É a perda de prazo processual. Porque a partir do momento que esse advogado, que tem aí inúmeros processos, ele perde esse determinado prazo processual, o direito desse cliente se perde. Ele preclui, falando em termos jurídicos. E aí é onde vem uma sentença negativa que soma ao débito dele um honorário de sucumbência, que é devido à parte vencedora. Então, para além de não conseguir resolver o problema do produtor, ele ainda criou um novo. Teve que pagar por isso. Exatamente. Então, por isso que a gente fala que a qualificação do profissional é sempre muito importante. E aí, até aproveitando para linkar com esse tema das redes sociais que a gente estava falando agora há pouco, um dos grandes problemas que a gente vê hoje na busca por bons profissionais é a possibilidade de você fazer um anúncio patrocinado. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue deduzir as qualificações profissionais daquela pessoa que está na propaganda que chega até você somente a partir do que ela expõe nas redes sociais. Porque, lógico, ela vai expor que ela já ganhou diversos casos, ela vai expor que ela tem uma vida excelente. Já, lá atrás as pessoas dizem, o papel aceita tudo. Exato. A rede social aceita tudo. Exatamente. Entendeu? Vídeo aceita tudo, áudio aceita tudo. Exatamente. Então, assim, e muita gente acaba contratando somente a partir desses conteúdos que são produzidos, desses anúncios, sem de fato verificar quais são as qualificações, quais são as credenciais profissionais daquele advogado, daquele outro profissional que está lhe atendendo. Então, isso acaba gerando um problema muito grande para esse profissional, que é justamente isso. Quem está aqui na ponta, obviamente, fazendo esse anúncio, ele quer captar, porque captação é fonte de dinheiro para ele. Só que, em um determinado momento, quando ele cria uma escala muito grande, ele perde o controle de tudo isso, quem se prejudica na ponta é o produtor rural. É o cliente dele. É o cliente dele. É quem dele. ele deveria proteger. Exatamente. Ou seja, ele deveria cuidar dessa pessoa, só que ele foi tão afoito e arrumou tanta gente para ele cuidar que ficou impossível. Exatamente. E nesses casos, o preço do serviço costuma ser determinante, né? Exato. E não dá para entender, assim, eu acho que é outro problema cultural grave que a gente tem, né? De quem paga não entender o que é o preço justo. Exato. Porque quando você acha que é caro, se é caro, eu não devo pagar. Por que eu vou pagar por alguma coisa que é cara? Sim. Muda tudo quando você fala, não, peraí, não é caro, é justo. Exato. Por exemplo, se eu vou pagar ali R$20 por uma garrafa de vinho normal, tal, não sei o quê, que é industrial ali, não sei o quê, R$20. Aí tem uma outra garrafa que é 2.000. Exato. Agora, como é um produto específico, esse vinho só vai ser vendido para quem sabe, para quem conhece, para quem entende que a manufatura daquele produto demandou condições que justificam esse preço. Exato. Né? Então aí você muda de caro para justo. Você fala assim, não, eu gostaria muito de pagar, sei lá, R$50 mil por um Porsche. Mas não dá, né? Exato. Não dá porque tudo bem que tem a marca, tem o valor da marca, tem um monte de questões aí que fazem que o preço suba e tal. Mas não é um carro simples de ser feito, né? Exato. Aquilo ali vale mais do que a maioria vale mesmo. Então, assim, não é que é caro. Cara, você está pagando para ter o que é justo, entendeu? Agora, o sujeito que contrata uma consultoria sem levar em conta a qualidade daquela consultoria, ele está correndo o risco de arrumar um problema, né? Exatamente. Essa que é a verdade. Essa é a verdade. E por mais que a gente... Porque quando você olha para o agronegócio, isso é muito comum, né? Principalmente hoje, né? Que tem muitas
muitas polêmicas, vamos dizer, envolvendo o agronegócio. Olha, o plano safra é um absurdo, porque é muitos bilhões a juros subsidiado, quem paga é a população, tal, não sei o quê. E aí eu já escuta, mas e o lucro que esse povo tem? Eles nunca usam esse lucro, porque todo ano tem que ter plano safra. Enfim, tem um monte de demandas aí. Mas quando você vai falar sobre a atividade, como você está descrevendo aqui, ó, isso vai daqui até lá, não sei aonde. Você começa aqui, mas tem isso. E aí você vai virando uma teia, um negócio com N ramificações e vai ficando muito complexo e tal. Só que lá no começo, lá no iniciozinho, você tem um sujeito que ainda hoje, que é o médio proprietário, o pequeno proprietário, que, por incrível que pareça, ele ainda está sujeito a intempéries que ele já não deveria estar mais, né? Exatamente. Há pouco tempo atrás, nós fizemos uma entrevista aqui falando sobre recuperação judicial e tal, e num determinado momento eu fui surpreendido com a pessoa dizendo, não, e no agronegócio, no meio rural, tá em crise, está acontecendo demais. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você não está entendendo, tá muita gente passando por esse problema e tal. Ou seja, aí você começa a ver uma realidade que não é exatamente o que a gente imagina, né? Que é só dinheiro, é só muito dinheiro e tal, não sei o que, não. Também tem muito problema, principalmente no pequeno e no médio produtor rural, que não tem toda essa consultoria, não tem todo esse acesso e tal, e muitas vezes ele está mesmo refém daquilo que ele vai fazer. Ele está sempre correndo um risco, né? Exatamente. Se não chover, eu estou enrolado. Se fizer sol demais, não deu. Se chover demais, também atrapalhou. Se o mercado, de repente, deu uma travada lá por conta de uma guerra, por conta de um problema político, não sei aonde. Ou seja, ele tá sofrendo a influência de um mundo que não para, né, de um troço que gira o tempo todo e de repente vem flores, de repente vem espinhos, de repente vem bomba. Enfim, essa é a situação. Agora, em relação a essa coisa da insolvência, né, vamos dizer, da quebradeira e tal, para ser mais popular nesse aspecto, essa situação ainda está difícil? Ela ainda está difícil e tem uma perspectiva de piora muito grande. Mesmo? A gente teve um problema muito grande aí, que é representado justamente pelo aumento do número de pedidos de recuperação judicial. De 2023 para 2024, a gente teve um aumento de 523% no número de pedidos de recuperação judicial de produtores rurais. Por quê? De 23 para 24 em relação a 22 para 23? Exatamente. Jesus Cristo. Assim, por quê? Porque a gente teve ali uma construção da possibilidade desse produtor rural pedir a recuperação judicial. Essa mudança, ela só foi exprimida, ela só foi expressa na lei a partir de 2020, que foi com a Lei 14.112, que alterou a Lei 11.101/2005, que é a que trata de recuperação judicial e falência. Então, ela alterou a legislação justamente para permitir que esse produtor rural, ele pudesse inserir dentro da recuperação judicial, que é um instituto de recuperação próprio de empresas, mas também colocar ali os seus débitos de pessoa física. E tudo isso veio a partir de uma construção de entendimentos até chegar no STJ. Quando o STJ disse que podia, aí veio a alteração legislativa. Então, beleza, a gente tem esse panorama. Só que 2020 até 2022, diria ali que até o início de 2023, a gente estava vivendo um cenário muito bom, muito pujante para o agronegócio. Por quê? Pandemia, a necessidade das pessoas se alimentarem aumentou, sim, substancialmente. Obviamente, isso acarretou uma pujança do setor. A gente teve ali em 2021 um dado que mostrava que a produção agropecuária brasileira, ela representava quase 1/3 do PIB. Então, a gente viu esse aumento muito expressivo desses valores no agronegócio. Só que isso trouxe um problema oculto que muita gente não enxergou à época, que é o problema da alavancagem. As pessoas começaram a assumir riscos na sua atividade que eram muito além daquilo que eles conseguiam gerir. Então a gente tinha produtor aí que estava tomando milhões, dezenas de milhões de reais em crédito para poder comprar novas áreas, poder comprar novas propriedades, justamente para poder aumentar a sua capacidade produtiva.
Por outro lado, aqueles que não tinham condições de comprar passaram a arrendar propriedades a um preço muito mais alto do que era praticado anteriormente, e esses riscos passaram a não fazer sentido. Por quê? Porque logo no ano seguinte a gente já teve uma queda muito substancial no preço da commodity. Hoje a gente já não vê mais uma saca de soja a R$200 como a gente via no final de 2020 início de 2021. A gente está falando de saca de soja que está aqui, que chegou no ano passado a R$160 no máximo. Ou seja, é uma perda enorme, né? Entendeu? É muito substancial. Então, assim, aí a partir desse momento em que eles assumiram todos esses riscos e não conseguiram gerir esses riscos, eles precisavam de um socorro. Quando essa onda de recuperações judiciais começou, eu até havia feito algumas orientações a clientes, a revendas, a produtores rurais também que eu atendo, que tentassem renegociar antes de se socorrer à recuperação judicial. Por quê? Porque como é um período de crise, obviamente, a gente está falando de uma crise sistêmica, ou seja, todos os elos são afetados, eles entendem o porquê da crise. Logo, existe uma predisposição à renegociação dos débitos. Só que muitos deles foram também, acabaram, não sei se eu poderia até dizer enganados, mas vamos dizer assim, por essas propagandas, porque muitos profissionais do mercado acabaram propagando a ideia de que recuperação judicial era salvação. E quando chegou o ano passado, muita gente viu que não era, que na verdade a recuperação judicial era só o início do fim. Por quê? Porque a partir do momento que esse produtor rural ele acaba recorrendo à recuperação judicial e vê as condições desse plano de recuperação judicial, muitos deles se assemelham a calote. Vou te dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. A gente teve esse ano agora, no final do ano passado, uma recuperação judicial muito proeminente no município de Jataí, aqui no estado de Goiás, que foi uma recuperação judicial de R$190 milhões. É o valor da recuperação judicial. Dentro dessa recuperação, os credores quirografários, que são aqueles que não têm nenhum tipo de especialidade do seu crédito, eles se depararam, né, com um plano de recuperação que previa 90% de deságio sobre o valor do crédito e um pagamento atualizado pela taxa referencial, que está zerada desde 2002, mais algum percentual, se eu não me engano, mais 1,2% ao ano, e um pagamento em 20 anos, com carência de 2. Então, você imagina como isso se assemelha, como isso chega... Calote. Entendeu? Calote, completamente calote. Ué. Entendeu? É muito semelhante a um calote. E aí o que acontece? O que é a decorrência do calote? É a falta de crédito. Então esse produtor que se socorre à recuperação judicial e que apresenta um plano como esse, ele não vai ter crédito mais para produzir. E hoje, se a gente tiver 20% dos produtores do Brasil inteiro que produzem a partir de recursos próprios, é muito. Porque a gente tinha acesso a um crédito subsidiado, barato, um crédito que realmente fomentava a atividade produtiva, mas que esse crédito se torna inacessível a partir dessas posturas de inadimplência, dessas posturas de calote. E aí até importante... Isso que você descreveu aí é calote mesmo. Exato. Agora, como que a lei chegou nesse ponto? Isso é que eu não consigo compreender. Sim, é importante até fazer um disclaimer aqui, uma observação de que eu não sou contra a recuperação judicial propriamente dita, porque eu acho que é um instituto muito válido, mas ela não é para todos. Ela não é para todos, porque quando você chega num determinado nível de dívidas, obviamente você ainda consegue renegociar, principalmente porque você tem uma garantia fundamental ali que é a sua propriedade. Então, se você tiver condições de poder renegociar, poder voltar a produzir sendo financiado por alguém e poder pagar os seus credores de forma correta, é muito melhor. Agora não, você chega para a justiça e fala: justiça, suspende aí todos os meus créditos e eu vou, enquanto isso, dar um jeito aqui de poder pagar essa galera. E aí esse jeito de pagar é esse que eu te falei. Entende? Então, assim, a recuperação judicial, ela é um instituto muito bom, mas ela não é para todos. E como isso foi propagado, muita gente que não precisava acabou entrando. Isso causou, obviamente, um efeito sistêmico. Acabou prejudicando o setor de uma forma como um todo. E aí, a legislação ela chegou a isso, por quê? Para poder trabalhar com os casos críticos. Só que, como em todo e qualquer lugar, existem pessoas que se aproveitam desses benefícios, dessas situações críticas, para trazer para um cenário em que elas não são. E aí, obviamente, querendo lucrar em cima disso. Então, por isso que eu falo, novamente, até essa questão da honestidade do profissional que você está contratando é um aspecto muito importante que tem que ser observado no momento da contratação. Porque, mais uma vez, a grande maioria desses produtores que entraram em recuperação judicial, eles estão destinados à falência.
Isso é um cenário, sim, pelo menos para mim, muito claro. Porque o que acontece? Se eles não têm crédito e tudo que eles têm é o maquinário que antes eles dispunham e a própria terra, para poder pagar esses credores, já que eles não têm crédito, eles vão ter que se desfazer disso tudo. E aí, a partir do momento em que eles se desfazem, Acabou. eles não conseguem se recuperar. E pode ser que o valor de tudo isso que eles têm para vender, para poder pagar, não seja suficiente. E aí, quando o dinheiro não é suficiente para pagar os credores da recuperação judicial, o que acontece? Declaração de falência. Convola-se a recuperação judicial em falência. Então, esse é um cenário muito, muito, muito crítico. E que tem que ser observado com muita cautela. É por isso que eu falo, não caiam simplesmente na conversa de quem diz que recuperação judicial é a salvação do planeta, porque não é. A recuperação judicial ela é um excelente instrumento para quem precisa. E não são Ou todos seja, que precisam. quando esse instrumento vai ser utilizado da forma correta, né? Exatamente. Não adianta nada você usar uma chave de fenda para movimentar massa de queijo. A dimensão é tão pequena que não vai dar o efeito. Exatamente. Agora, para apertar um parafuso, É como diz minha avó, né? Não dá pra você querer fazer um doce de banana no tacho com colher de chá. Entendeu? Então, mesma coisa. Ou seja, a colher de chá é ruim? Não, ela é de chá. Ela é de chá, exatamente. Entendeu? Então a recuperação judicial é perfeita, é legal, então é um instrumento muito legal para quem precisa e para quem está ali nas condições de ser atendido por ela. Exatamente. Porque isso aí que você descreveu sobre a quitação dos débitos com os fornecedores, isso é calote, cara. Isso aí Sim. Não tem outro nome, não. Exatamente. E aí, quando você dá calote, você perde o crédito, né? Você perde tudo, né? E quando você perde o crédito, acabou. Sim. Ou você tem lá um cofre cheio de dinheiro que não desvalorize, coisa difícil, que até o dólar, né? Enfim, ou de ouro. Se você tem um cofre cheio de ouro, fala, não, então eu vou começar com o meu recurso próprio, vou voltar e tal, não sei mais o quê. Beleza. Mas que o crédito para quem está nessa atividade é tudo, e aí como é que você perde o seu crédito? Exatamente. A gente até fala, quando a gente vai falar dentro de sala de aula, comentar isso, que são pesos e medidas absolutamente diferentes. Então, quando a gente fala que a recuperação judicial é para quem precisa, o que a gente está querendo dizer? A recuperação judicial é para manter no mercado a empresa que é viável. Quando a atividade, quando o negócio já se tornou inviável, o caminho é a falência de fato. E por que a gente diz que o caminho é a falência? Porque a falência, no final do dia, ela ainda protege o devedor de forma que ele consiga recomeçar. Entende? Então é importante ter noção de qual é a medida adequada para você. Não querer sair fazendo só porque alguém disse que era bonitinho e você quer fazer igual. Entendeu? Tem coisas que já não deveriam existir mesmo, né? Exato. Então, o melhor é usar um instrumento que extingue isso, né? Para você poder então começar uma nova atividade, ou, sei lá, ou se reestruturar e tudo. Exatamente. Entendi. Ou seja, então é o instrumento. Isso acontece muito, né? Não é só. Acontece. É um instrumento que você cria e que ele é desvirtuado na sua utilização criminosamente. Exatamente. Porque eu não consigo entender assim, a não existência do pensamento criminoso de alguém que sabe que os fornecedores vão tomar esse baita prejuízo. Exatamente. Não, e não tem como ver, não tem outra forma de você enxergar isso. É de fato um calote para quem está vendo do outro lado. Agora, imagina você chega lá na hora que você está enxergando lá o seu plano de crédito, você fala, ué, mas o cara está disposto a me pagar só 90% do que ele deve, 10% do que ele deve, os outros 90% eu simplesmente tenho que perdoar e ele ainda vai me pagar esses 10% em 20 anos. E com 2 anos de carência? Entendeu? Você não vai me pagar nada? Não precisa me pagar nada não, porque toda vez que você for me pagar eu vou lembrar desse calote. Fica tudo para você, eu não quero mais não. Exatamente. Dá vontade de fazer isso mesmo, entendeu? Agora, só que essa mancha, ela fica impregnada lá e aí acabou, meu irmão. Exato. Não tem coisa, é cicatriz, não é nem mancha. Exato. E fica lá e até logo. E aí é o que você falou, que me chamou muita atenção quando você falou assim, é o começo do fim. Uhum. E eu vou te falar, o fim quando tem um começo, meu amigo, conhece daquela história de fogo, morro, água morra abaixo? Água morra abaixo, não sim. tem conversa. Quando começa... É só acelera e aumenta, né? Não tem jeito. Não tem outro jeito. Agora, outra coisa que me chamou muita atenção, que você é professor também, né?
a importância na formação desses profissionais, da importância deles para evitar essas coisas. Exato. O quanto um sujeito bem preparado, honesto naquilo que ele está fazendo, olha só, o cara pode livrar o sujeito de uma decisão completamente equivocada. Não. Recuperação judicial não, por isso. Se o sujeito que estava querendo isso for honesto e tiver a informação bem dada para ele muda de opinião. Exatamente. Então, esse profissional aí, de negociação, de contrato, ou de especialista nessa legislação que envolva tudo isso, ele tem uma outra função, nesse caso aí, que é extremamente importante, né? Exato. Engraçado isso, né? Pra você ver, uma conversa de podcast, mas se tem gente, alunos, pessoas que estão aí nessa área e tal, ou pensando em trabalhar nessa área e tal, garanto para você que eles pegam a gravação, guardam, não, tem que ver isso aqui de novo. Ué. É bom. Porque a experiência, isso é que eu acho fantástico, né? Tudo que você está dizendo aí vem de um conhecimento sedimentado em você. Exatamente. Né? Exatamente. Foi testado, foi aprovado, você sabe assim, ele não está aí de ele não está de passagem aí. Exato. Porque tem muito conhecimento de passagem. Você sabe como é que é. Claro, com certeza. Principalmente hoje, né? Tem gente. Eu conheço um bando de filósofos que não sabe nem por onde passou isso, mas eles citam uma coisa aqui, citam outra coisa ali e tal, não sei o quê. Então, eu chamo de conhecimento de passagem. Né? Agora, quando você está conversando com alguém de uma determinada área que realmente tem o conhecimento, é assim, cara, eu vou dizer para você, finalmente eu entendi o porquê, né, da tal da recuperação judicial não ser adequada em determinados casos para o produtor rural. Sim. Outra coisa que você falou aí, na mudança da lei, que incluiu dívidas da pessoa física. Sim, no exatamente. bolo das coisas, né? Isso é a lei entendeu que esse produtor rural, ele mistura as coisas ali a nível de custo, não é nem que ele gasto. mistura, não é nenhuma questão dele misturar, é muito porque muitos produtores, eles ainda desenvolvem a sua atividade na pessoa física. Por quê? Porque existe a previsão dentro do Código Civil que equipara o produtor rural pessoa física ao empresário. Logo, entendi. isso traz alguns outros benefícios, a exemplo da tributação. Esse produtor rural, mesmo na pessoa física, ele pode optar por alguma das formas de tributação de pessoa jurídica para a sua atividade. Entende? Então, existe essa possibilidade porque a lei já dizia que ele era um empresário. O que aconteceu foi uma adaptação. Por quê? Porque a lei de recuperação judicial e falências, ela falava em sociedades empresárias. E aí, esse produtor rural, pessoa física, ele precisava de uma formalidade que era de se inscrever perante a junta comercial, ou seja, fazer um registro público seu como empresário. Ele tinha que ter um CNPJ. Tinha que ter um CNPJ. Só que aí a lei veio e disse, olha, desde que esse produtor consiga comprovar que 2 anos antes do pedido de recuperação judicial ele já exercia essa atividade de forma regular como empresário, ele, a partir da sua inscrição, pode pedir a sua recuperação judicial, incluindo esses débitos pretéritos. Justamente porque eles já eram desenvolvidos por um empresário. Ele só não tinha inscrição na junta comercial. Agora, quando um desses produtores acessa você, né, e te faz a pergunta, escuta, e aí, eu faço ou não faço a recuperação judicial? Em alguns casos você pode dizer faz? Sim, claro. E que casos são esses? É quando a atividade ainda é viável. É quando a gente diz que é possível ele voltar a produzir e em determinado tempo pagar todos os seus credores, zerar as suas dívidas e dali em diante se manter no mercado. Sem o calote. Sem o calote. Obviamente, a gente tem que fazer um processo de reestruturação dessas dívidas. E aí essa reestruturação ela pode acontecer de diversas maneiras. E a gente tem que entender também quais são as condições de pagamento desse produtor. O que ele consegue pagar dentro da dívida dele? Se ele consegue pagar, vamos supor, 50% da dívida dele, a gente vai chegar no credor e vai falar, olha, eu tenho essa possibilidade de pagamento assim, assim, assado, mas eu preciso que você me conceda um prazo,
que é o que acontece nas recuperações extrajudiciais. É uma verdadeira negociação com credores. Além disso, a gente também precisa entender se é viável ou não que esse produtor devedor ele seja financiado. E aí existem alguns players no mercado, algumas instituições financeiras privadas, alguns fundos de investimento que ofertam linhas de crédito específicas para produtores em recuperação judicial. Obviamente, o valor desse crédito, o custo desse crédito, ele acaba sendo um pouco mais elevado, porque ele já estava numa situação de inadimplência. E qual é digamos assim, o que é, além dos juros, o que é que eles exigem? A terra? A propriedade? Na grande maioria das vezes é a terra. Esse Por quê? também, ou seja, é um... Porque é o um bem bote de... que se você tomar, você já era, né? Exato. É o bem de maior valor do produtor, porque ele é aquilo que ele usa para poder produzir, é onde ele mora, é de onde ele tira a sua subsistência, então é o que ele tem de mais valor para poder oferecer. Se esse produtor, obviamente, tiver outros bens, exemplo de maquinários, pode ser que esses maquinários também sejam aceitos como garantia, mas nem sempre o valor é suficiente para saldar todas as dívidas. Então é sempre muito importante que se faça essa conta. O valor que eu tenho hoje, por exemplo, do meu imóvel é superior ao valor que eu tenho da dívida, então é possível talvez eu me manter na atividade. Agora não, o valor que eu tenho hoje em bens, em patrimônio, é inferior ao que eu tenho de dívida, talvez não seja possível me manter no mercado mais. E aí talvez a opção seja realmente a busca da falência. Ou seja, neste momento aí, a gente começa a entender, então, definitivamente, a importância desse cara não dar esse pontapé inicial nessa direção, né? Exatamente. E aí vem o conhecimento, vem a informação de qualidade, vem a formação desse produtor. Exato. Porque tudo que ele tem é a terra. Isso. Né? E isso vai se transformar na maior dor de cabeça da vida dele. Quer dizer, vai chegar um momento que ele vai perder isso, vai perder o único bem de valor que ele tem, porque ele tomou decisões erradas. Quer dizer, Exato. eu acho que em muitos casos o sujeito deve pensar assim, rapaz do céu, e quando eu estava aqui praticamente assim, né, naquela de subsistência e tal, numa boa, eu dormia bem, eu vivia feliz. Sim. E tal, e aí um belo dia eu resolvi virar empresário. Aí assim, pronto. Léo, assim, eu até costumo dizer para alguns clientes especificamente que a alavancagem ela é boa quando feita da forma correta. Não adianta você querer meter os pés pelas mãos e abraçar o mundo, que isso não é possível. Então, quando eu digo que a alavancagem é boa, quando eu tenho uma taxa de juros que é inferior à minha margem de rentabilidade, logo eu estou superavitário dentro daquela relação, eu estou tendo lucro com aquela relação, aí faz sentido eu fazer uma alavancagem. Agora, quando o custo desse crédito ele supera o que eu ganho ao longo do ano, aí já não faz sentido, porque eu estou contraindo uma dívida que eu já tenho certeza que eu não vou conseguir pagar. E isso acontece direto. Sim, né? e pode ser até que esse investimento que eu estou fazendo a partir dessa alavancagem que eu estou fazendo, desse crédito que eu estou contratando, também não vai me trazer a diferença entre o que eu ganho e o que eu preciso pagar. Então, você vê que até o investimento que é feito, talvez ele não seja benéfico para a atividade. Ou seja, traduzindo, né, você nunca deve contar com a sorte, né? Exato. Não, contar com a sorte é a pior das coisas que um produtor profissional pode fazer, mas que muitos hoje em dia ainda fazem isso. Ou seja, traduzindo, ainda nós temos nessa atividade aí muitos amadores. Tem amadores e aventureiros também, muitos aventureiros. A gente enxergou ali... Eu acho que o aventureiro, ele é muito pior do que o amador. Muito pior. Porque muito o aventureiro, ele nem sempre é honesto, né? Sim, sim. Ele sabe os riscos, ele conhece os riscos. E outra coisa, ele troca de lugar, ele muda de lugar como se nada tivesse acontecido. Ele larga o problema aqui e vai criar um outro monte de problemas ali na frente. Exatamente. Você não é o aventureiro é totalmente diferente do amador, né? O amador é o cara que acredita na sorte. E o agro, assim, feliz ou infelizmente, não sei, mas ele é uma atividade que atrai muitos profissionais. E aí, às vezes, algum desses profissionais que está ali deslumbrado pela rentabilidade do setor, e isso aconteceu muito depois de 2020, acaba entrando no agronegócio 100% alavancado, ou seja, já não tinha renda nenhuma. Aí, a partir daqui, do zero, eu vou fechar um contrato de arrendamento de 10 anos que eu não dou conta de pagar. Aí eu vou lá na revenda, vou pedir um crédito dando em penhor, dando em garantia uma safra que eu ainda não plantei. Vê como vai criando uma bola de neve? Entende? E aí, num futuro muito próximo, é esse o produtor que vai quebrar. Por quê? Porque ele só se aventurou naquele mercado querendo tirar ali alguma fatia de rentabilidade que ele poderia oferecer.
Ou seja, ele não tinha nada e essa aventura é só para isso. Exato. Né? É só A pra possibilidade de dar certo é muito pequena. Mas ele sobrevive no entremeio a isso, né? Exato. No dia a dia. Não, eu demorei, eu quebrei sei lá, numa safra e tal. Mas durante esse período eu vivi muito bem. Sim, exatamente. Agora, quantos você levou pro buraco? Exato. Esse que é o problema. Esse que é o grande problema. É justamente o fato de que ele nunca está sozinho nesse tipo de operação, porque se a gente falou que o agro ele tem que ser enxergado de uma forma sistêmica, obviamente se um elo quebra, ele enfraquece todos os outros. Então ele vai carregar a gente junto com ele. E aí, por exemplo, a revenda que pode ter financiado, ele era uma revenda pequena, o proprietário do imóvel que ele arrendou poderia ter aquela fonte de renda como a sua única, e a partir disso também ter um problema gigantesco de não conseguir saldar suas próprias dívidas. Então, assim, a gente vê que as consequências disso são muito sérias, muito graves, para ter tanto aventureiro assim no mercado. Depois de toda essa experiência que você adquiriu, não só estudando, mas lidando especificamente no mercado e tal, você acha que a legislação brasileira poderia ser modificada em algum aspecto para que esse tipo de problema fosse evitado em algum nível? Na verdade, assim, Léo, eu entendo que a lei ela já oferece alguns aspectos de proteção. O que a gente precisa fazer é com que os credores ou até mesmo as pessoas que são afetadas por esse tipo de problema tomem consciência de que essas soluções existem. Por exemplo, uma delas é quando a gente enxerga dentro da recuperação judicial uma fraude. Ou seja, está existindo uma fraude. Ele só pediu a recuperação judicial para eventualmente suspender aquelas ações que ele tinha contra ele, para poder pegar aquele fatia de patrimônio que ele tinha, que já está protegida pela recuperação judicial, e fazer outra coisa com isso. Isso já aconteceu. Então a gente enxerga que, na verdade, isso é utilizado claramente como uma fraude. E aí, a partir do momento em que a gente enxerga a fraude, poder alegar isso dentro do processo, poder alegar isso em qualquer momento dessa negociação, para eventualmente se proteger desse tipo de problema, desse tipo de gente que está no mercado hoje. Você acha que as escolas, né, do ramo, elas estão na direção certa, preparando esses profissionais? Isso é uma pergunta bem complicada. Eu te dou por experiência própria minha, que na época eu não tinha nenhum tipo de contato com esse tipo de conhecimento. Isso de fato só veio com a prática e quando eu busquei a especialização depois de já ter me formado em Direito. Então isso é algo que realmente não vem da base e que é algo que eu acho que sim deveria fazer parte. Ou seja, essa é uma mudança que poderia ocorrer. Isso, exatamente. Ter esse conhecimento desde a base, não precisar acabar a sua formação primária e entrar no mercado sem ter esse conhecimento. Ou seja, já na formação primária deveria estar lá isso aí. Exatamente. Porque faria muita diferença, né? Totalmente. É um conhecimento assim muito acadêmico que a gente ainda tem. O conhecimento que nos é oferecido no ensino superior, com exceção da medicina, que eles passam algum tempo dentro dos hospitais, mas ela ainda é muito fraca em termos de conhecimento prático. A gente tem ali, na grande maioria das vezes, 2 a 3 períodos que são de prática jurídica, mas que são feitas dentro do núcleo da própria faculdade e que não te transmitem 1% do que é a realidade do mundo lá fora, do que é o mercado. Então, realmente, esse conhecimento de base, ele faria toda a diferença. Bom, eu costumo dizer aqui, de vez em quando, assim, quase sempre, né, para os meus convidados, é o seguinte: quando você foi convidado aqui para participar do Jurubebas, você pode ter tido ou não a curiosidade de falar, não, deixa eu dar uma olhada nesse podcast aqui, como é que funciona e tal, né? Enfim. E aí, vindo para cá, você poderia ter imaginado assim, cara, esse cara podia me perguntar sobre tal coisa, porque eu acho fundamental falar sobre isso. Essa tal coisa ficou fora da nossa conversa? Você acha que... Não, Léo, tem um assunto que eu queria ainda falar tal, porque tem importância e tal. Léo, eu acho muito importante a gente falar sobre o planejamento sucessório dentro da atividade. Vamos lá. Por quê? Isso também está vinculado ao nosso tema central, que é contratos, porque todo esse planejamento ele passa, obviamente, pela confecção de um contrato. Só que aqui a gente está falando de um contrato que vai estabelecer regras e critérios para uma sucessão da atividade de um patriarca pelos seus herdeiros, pelos seus filhos, pelos sobrinhos, enfim, quem seja herdeiro desse patrimônio, dessa atividade. Então, e por que a gente fala nesse tema de planejamento sucessório agora? Por que ele é tão importante ser falado nesse momento? Porque a gente está em vias da entrada em vigor de uma reforma tributária. A gente está falando aí que até 2027 todos os critérios da reforma tributária eles já estarão em vigor.
já estarão acontecendo. E por que para o planejamento sucessório isso é tão importante? Porque existe um imposto em específico que foi muito afetado pela reforma tributária, que foi o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, o ITCMD. E aí, dentro do planejamento sucessório, o que a gente faz é poder transmitir o patrimônio, na grande maioria das vezes, em vida, do patriarca para os seus herdeiros, para que, em um determinado momento futuro, isso já esteja organizado. Ou seja, que não se espere o falecimento desse patriarca para então poder pensar em como eles vão continuar conduzindo Que aí essa ele já vai atividade. estar sob a nova lei. Exatamente. E aí o imposto subiu de quanto para quanto? Ele vai ter subido aí, em alguns casos, em até 100%. Vou te dar um exemplo muito claro. Hoje, a reforma tributária prega que todos os estados devem adotar o ITCD na forma progressiva, ou seja, a partir do valor do patrimônio. Então, se eu tenho um patrimônio menor, eu vou pagar um imposto menor. Se eu tenho um patrimônio maior, eu vou pagar um imposto maior. Só que existem alguns estados em que, ainda hoje, essa alíquota é fixa e ela é muito abaixo do máximo que a lei permite. Então, hoje, a Constituição Federal ela permite que o ITCD varie entre 2% e 8%. Só que a gente tem, por exemplo, o estado de São Paulo que cobra uma alíquota fixa de 4%. Então você pega esse pessoal que fez uma doação agora, que está pagando 4%, e o pessoal que vai fazer uma doação em 2027, eles vão pagar 100% a mais de imposto, porque eu estou saindo de 4 para 8. Entende? Que agora é o limite. Exatamente. Que é o novo limite. Então a gente já vê esse problema muito grande disso. É um encarecimento absurdo desse planejamento, dessa atividade. Além disso, a gente tem uma outra questão que é a competência desse tributo. A competência agora ela saiu, ela deixou de ser da comarca onde se faz o inventário para ser do domicílio fiscal do falecido. Isso, em alguns casos, traz consequências, porque na grande maioria das vezes a gente muda o domicílio fiscal da empresa, por exemplo, quando a gente coloca tudo isso dentro de uma holding. Aí a gente vai colocar o domicílio fiscal da empresa num estado onde, obviamente, a tributação é mais simplificada, ela é menor. E aí, o falecido ele pode ser domiciliado em outro estado. Então, a gente antes tinha essa questão. Agora não vai poder mais. Não vai poder mais. Agora é sempre onde o falecido tinha domicílio. Residência. Exato, onde ele tinha domicílio fiscal. Entendi. Além disso, a gente ainda tem a questão dos imóveis. Os imóveis, eles permanecem na regra antiga, que é justamente a de ser tributado aonde eles estão localizados. Então, se eu tenho imóveis dentro de uma mesma empresa em Goiás, em São Paulo e no Tocantins, cada imóvel vai ser tributado na sua respectiva localidade, no seu respectivo estado. Então, o ITCD do imóvel de Goiás vai ser pago em Goiás, o ITCD do imóvel Tocantins lá, e assim por diante. Além disso, a gente ainda tem uma questão de que todo o patrimônio que eventualmente se tenha no exterior agora vai ser tributado. Antigamente isso não era. Então imagine você que algumas pessoas utilizavam como ferramentas de planejamento sucessório para poder transmitir os bens dos pais para os filhos, colocar isso tudo numa empresa fora do país. Só que obviamente continua na titularidade de alguém que reside no Brasil. Esse patrimônio que hoje está lá fora, ele também vai ser tributado, algo que não era antes. Por quê? Porque apesar de existir a possibilidade, não existia uma lei federal regulamentando. A PEC veio e mudou isso, a PEC da reforma tributária. Então hoje, constitucionalmente, se permite a tributação de patrimônio fora do país. Na sua, você provavelmente essa opinião pode ser coincidente, né? A sua Sim. opinião de cidadão e de profissional pode ser coincidente, ou às vezes não. Mas eu tô mais interessado na sua opinião profissional. Você Certo. acha que essa nova legislação, ela melhora a arrecadação do imposto? Ela democratiza mais o imposto? Ela pode trazer benefícios para o coletivo, vamos dizer assim, ou não? Ela pode sim trazer benefício. Por quê? Porque a gente teve uma mudança substancial na forma de se tributar o consumo. Ou seja, aquilo que a gente presta de serviços ou aquilo que a gente comercializa de produtos. A gente trocou todos os tributos que antes nós tínhamos a nível estadual, federal e municipal, que tangem a prestação de serviços ou a comercialização de produtos, por dois, que são o IBS e a CBS. Esses dois impostos juntos, eles consistem no IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado.
Então, quando a gente faz essa substituição, a gente simplifica a forma de arrecadação. Com essa simplificação, espera-se arrecadar mais. Porque antigamente a gente tinha um problema muito grande. E as empresas vão economizar também, né? De certa forma, sim. Porque é menos mão de obra para lidar com isso, né? Exato. É menos mão de obra, mas pode ser que em alguns pontos elas não consigam tanto aproveitamento. Por quê? Porque antigamente a gente tinha uma facilidade muito grande em existir diferenças entre aquilo que era imputado pela Secretaria da Economia, quando a gente estava falando em arrecadação em âmbito estadual, e aquilo que era declarado pelo contribuinte. Por quê? Porque eram muitos impostos a serem fiscalizados, era muita coisa para ser vista, muita conta para ser batida. Quando eu simplifico essa sistemática, obviamente eu simplifico também a forma de fiscalização. Com certeza. E aí ela fica mais eficiente. Exato, ela fica mais eficiente. Logo, eu vou ter as empresas recolhendo mais tributos por conta dessa falta de divergência. Agora vai ser mais fácil eu bater conta e isso dar certo. Logo, eu vou recolher mais tributos. E aí, o que vai existir agora é uma diferenciação na forma como isso é aplicado. Por quê? Antes eu tinha um tributo de competência estadual, um de competência federal, um de competência municipal. Agora todos esses impostos vão passar à competência da União. E eles vão ser redistribuídos pela União para os estados e municípios. Eu tive uma perda, uma quebra do Pacto Federativo, mas eu também tive uma equalização. Por quê? Porque se é a União que define o que cada um vai ter que ganhar, o que cada um tem direito, obviamente alguns estados que eram privilegiados pela maior industrialização e pela maior população, obviamente eles vão se equilibrar mais com outros que tinham um pouco menos. Porque o desenvolvimento, nesse caso, teoricamente, ele fica melhor. Exato. Porque quem tinha pouco, se ganha menos ainda, vai ter mais dificuldade para desenvolver. E o país precisaria se desenvolver de forma mais igualitária, vamos dizer assim, né? Exatamente. Para você não ficar em regiões tumultuadas, com necessidade de energia muito maior se você estivesse em outros lugares. Exato. Enfim, né? Acho que melhora nesse sentido. Sim. Então, assim, a gente, obviamente, tem benefício e malefício. Só que o benefício, nesse caso, é justamente a simplificação da forma tributária. Todos os tributaristas, e aí eu eventualmente até me coloco no meio porque eu trabalho em algumas demandas com direito tributário também, mas não trabalho só com isso, obviamente, de forma especializada, mas todos eles convêm que a simplificação facilita o trabalho, porque a gente vivia um pandemônio tributário de fato. Existiam várias regras, e aí, por exemplo, o ICMS, que era um tributo que dava dor de cabeça em qualquer tributarista, era algo terrível, porque cada estado tinha a sua forma de regulamentar a cobrança desse tributo. Outro dia eu vi um cara não sei se da JBS, dizendo o seguinte, quando a empresa comprou lá nos Estados Unidos e tal, não sei o que, eu fui para lá, fui tocar a empresa lá e tal, e aí ele falou assim, aí eu entendi o que era o custo do Brasil. Ele falou assim, lá, para cuidar dessa questão de funcionário, de imposto e tal, tem 4 pessoas lá com 150 mil, sei lá quantos funcionários. Exato. No Brasil tem 200 e tantos, ou seja, o custo aqui é muito maior. Por quê? Teve uma vez eu estava dando uma olhada num artigo, e aí eu descobri que da Constituição, da promulgação da Constituição de 1988 até aquela data, e não tinha passado tanto tempo assim não, as regras tributárias tinham mudado, tinham mais de 20 mil ou 30 mil itens acrescentados ali. Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que do que ficou definido há poucos anos atrás, acho que tinha uns 10 anos no máximo isso. Sim. Isso foi antes de 2000, já tinha 20 ou 30 ou 40 mil, sei lá, mas era um negócio absurdo de novas regras. Exato. Aí eu fui conversar isso com uma pessoa do ramo, ele falou, não, você não está entendendo. É todo dia você tem que estar com o diário oficial, porque mudou isso, porque mudou aquilo. Determinadas empresas têm departamentos para ficar olhando isso. Não, antigamente tinha muito. Cara, que troço louco, cara. Ou quando não tinha departamento interno, contratava uma contabilidade que tivesse, porque eles precisavam dessa assessoria, desse entendimento, dessa compreensão. Ou seja, muita gente sendo punida por problemas de impostos, que na verdade o cara nem tinha feito aquilo de má fé nem nada. Exatamente. Era só porque não sabia que tinha que pagar. Exato. E a gente não pode alegar desconhecimento de lei para poder... É engraçado isso, né? É um negócio muito louco isso, porque você faz, não, tá, eu entendo, mas espera aí. Cara, é mudança demais. Véio. Sim. Agora, não estamos falando de uma lei, não. Estamos falando de regulamentação, de novas
a burocracia, eu vou dizer uma coisa para você. Eu entendo a necessidade de um nível de burocracia para regular as coisas e tal. Entendo claramente. Sim. Mas o Brasil vai muito além disso. Sim. É muita regulamentação. Aqui é o seguinte, ó, precisa do carimbo no papel. Tá, então tem que ter o cara que prepara o papel, aí tem que ter o outro que guarda o papel, aí tem que ter outro que tira o papel de onde ele está guardado e põe em tal lugar, aí tem o outro que pega aquele papel, verifica se aquele papel é o papel necessário, aí tem outro que vai certificar isso, e aí tem outro que leva na mesa do cara que vai bater, aí tem um outro para dizer pro cara que ele tem que bater, e aí vem finalmente o carimbo. Cara, não tem cabimento. Faltou a almofada e a tinta. Exato. Faltou a almofada e a tinta. Tem isso. o que traz a almofada, tem o que compra e traz a tinta. Não dá. Não, é complicado demais. Até a gente brinca, né? Quando a gente vai jogar algum determinado jogo ou fazer algum esporte, a gente fala que é importante ter e conhecer as regras do jogo. Mas quando tem regra demais também, aí mais piora do que ajuda. Cara, um dia eu vi aquele Aldo Rebelo. Ele tava no... Eu acho que ele era ministro, não sei, enfim, né? Não sei. Mas ele, na minha opinião, ele falou uma bobagem tão grande. Ele falou assim, não, quando a compra de um computador significar a perda de um emprego no serviço público, a gente não pode admitir a compra desse computador. Ou seja, se você está num país... você faz parte do comando desse país pelo cargo que você ocupa. E você admite publicamente que o Estado tem a função de empregador, você está intimamente negando que esse país tenha uma vida plena e que a sociedade consiga dar a quantidade de emprego necessária. Exato. Porque... Tá, se todo mundo fosse funcionário público, como é que seria? Quem é que vai pagar por isso? Exato. Entendeu? Então, assim... E no final do dia, quem paga o custo somos nós, né? Exatamente. E a burocracia tem isso, né? A burocracia, assim, não... Todos esses cargos aqui, quando você enxuga tudo, fala, não, de 30 ficou só um. Aí. Sim. Agora... E o dinheiro economizado? Não, aí pode ir para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento social, para a tecnologia, né, para a ciência, para a universidade, para as estradas, para a energia, pode ir para um monte de lugar. Sim. Agora, quando você pega grande parte da sua arrecadação para pagar para o funcionalismo que faz a máquina funcionar, teoricamente faz sentido, né? A máquina precisa funcionar, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, escuta, tem 3 aqui para tomar conta do motor, por quê? Um não seria suficiente? Não, um já seria mais que suficiente. Mas mais 2 aí não custa nada, né? Porque, afinal, é contra isso que eu não... É com isso que eu não concordo. Exato. Entendeu? Não é porque é o serviço público que você precisa ter mais pessoas. Não. Agora, que o Estado tem uma função social, perfeitamente. Sim. Né? Que grande parte do imposto precisa ser, do tributo, precisa ser reinvestido para a maioria da população, também estamos completamente de acordo. Né? Exato. Agora, onde precisa de 3, ter 30, eu não consigo aceitar com facilidade, não. Não faz o menor sentido, até porque isso é um princípio de eficiência que a gente aplica nas empresas e que muito provavelmente, se aplicados no serviço público, seria muito melhor. Para que eu vou ter 30 pessoas fazendo trabalho de 3? Não faz sentido. Tem coisas que as pessoas falam da iniciativa privada, que quando elas se relacionam a empresas públicas, que eles parecem que não têm noção, é o seguinte, eu costumo dizer que a empresa pública não precisa dar lucro. Né? O lucro da empresa pública é o serviço que ela presta. Né? É o benefício que ela traz para a população que faz parte daquele local onde ela está ou do país a qual ela pertence e tal. Então, assim, vou dar um exemplo para você. O Banco do Brasil. Não, a Caixa Econômica Federal, porque o Banco do Brasil já é economia mista. Né? Enfim, mas a Caixa Econômica é 100% estatal. Sim. Então, a Caixa Econômica Federal, na minha opinião,
a Caixa Econômica Federal não tinha que dar lucro. Uhum. Ela tinha que criar mais condições de fomento, ela tinha que emprestar de forma correta, né? Sim. Criar crédito para quem realmente precisa do crédito para promover desenvolvimento e tal, mas lucro não precisava. Ou seja, não, ela pagou todas as despesas dela, né? Ficou lá com uma poupança estratégica para desenvolvimento e crescimento e tal, não sei o quê, mas lucro a gente abriu mão, transformamos o lucro em benefício a nível de empréstimo, de fomento, etc. e tal. Na minha opinião, deveria ser assim. Porque qual é a lógica do lucro na empresa pública? Eu não vejo essa lógica, porque não faz sentido. Você está tirando da população quando você deveria ser um instrumento que favorecesse essa população. Então, eu penso um pouco diferente em relação a isso. Agora, no que diz respeito à estrutura das empresas, aí não tem conversa. Aí, o que é bom ali, eu tenho uma sapataria ali que funciona no grau 1000 com 10 pessoas. Aí eu tenho uma sapataria pública que funciona no grau 500 com 50 pessoas. Exato. Não tem cabimento. Não faz sentido. Aí é um problema, Sim. entendeu? Então, assim, vamos deixar isso bem claro aqui, né? Para ninguém não porque o cara que acha que empresa pública tem que dar lucro, não é nada disso. Nós estamos falando só do gasto do que é gasto. Sim. Que eu acho um absurdo quando alguém diz que saúde é gasto, educação é gasto, entendeu? Sim. Eu acho um absurdo, porque, na minha opinião, não é gasto. Gasto é o serviço da dívida. Aí Exato. é gasto. Juro, né? Aí eu acho que é gasto. E eles pensam o contrário. Você fala para o economista aí, não, porque o serviço da dívida não é. Inclusive, outro dia eu peguei uma matéria que saiu no New York Times, um especialista, né, um comentarista, falando do Brasil, e aí ele dizendo sobre a importância do gasto com o serviço da dívida, e aí alguns especialistas no Brasil já pularam longe e reclamaram, dizer que não é gasto. Esse dinheiro sai de onde? Ele não sai do Tesouro e não é gasto. Como que não é gasto? E é investimento, por acaso? Não, né? Então, assim, quando você dá aquela sacudida assim, o povo chama no lençol, né? Vamos dizer que meu amigo. Gente pra tudo que é lado. Exatamente. Bom, doutor Leonardo César, especialista em negociação e contrato. Foi ótimo essa nossa conversa. E vou refazer a pergunta. Além desse assunto, né, da sucessão, que eu entendi claramente a importância e passou batido por mim, não deveria ter passado, né? Tem mais alguma outra coisa assim? Não, Léo, eu acredito que a gente conseguiu passar muito bem por tudo aquilo que dava pra gente explorar com relação a contratos e a planejamento. E de fato fica aquela questão, né? Que é algo que eu gosto sempre de repetir em toda qualquer oportunidade. Que todas as decisões precisam ser tomadas com bastante informação precedente, para que a gente tome boas decisões. Boas decisões sempre são precedidas de boas informações. E outra coisa importante a ser dita aqui também é o seguinte, as boas informações não saem de qualquer lugar, viu? Você precisa saber onde é que você está buscando essas boas informações. E aí entra uma coisa que você mesmo falou, que assim, a boa formação custa mais. Sim. Né? Então, se você precisa de um bom profissional que teve uma boa formação para ter boas informações, você precisa entender, né, que, digamos assim, o investimento nesse profissional vai ser superior a um profissional que vai fazer você correr risco. Exatamente. Simples assim, não tem muito o que correr, né? Exatamente. Então tá. De novo, foi um prazer enorme e eu espero contar com você aqui quando o assunto for negociação e contrato. E com certeza, porque aqui a gente transforma todo convidado em colaborador. Claro. Né? E é importante isso, né? Porque se qualquer dia desse a gente for falar de contrato, que no Brasil as pessoas dizem que é muito difícil, que nem sempre funciona e tal, já sei a quem recorrer. Perfeito. Pode contar comigo sempre, Léo. Foi um prazer, uma honra. Essa conversa nossa foi muito bacana e estou sempre disponível quando quiser me chamar novamente. Beleza, com certeza.
E para você que esteve acompanhando mais esse Jurubebas, fica aqui o nosso pedido, né, para você comentar. O seu comentário é muito bem-vindo, porque aumenta a visibilidade do assunto, do tema e do próprio Jurubebas, né? O seu like também é muito importante e a sua inscrição aqui no canal também. No mais, obrigado mais uma vez por ter estado conosco aqui no pior e melhor podcast do planeta, o nosso Jurubebas, ok? Um abraço, tchau e até a próxima. Esqueci Até de mais. falar pra seguir as redes sociais, né, ô cara pálido? Ah, mas isso eu falo outro dia. Posso falar agora? Ó, estão dizendo que eu esqueci de falar para seguir a gente nas redes sociais, né? Então tá, a gente está no Instagram, no TikTok, além do YouTube, agora também você vai encontrar os nossos podcasts no Spotify, né? Daqui a pouco no Diesel também, né? Enfim, não tanto ainda, né? Mas já no Spotify tá lá. Entendeu? Agora você pode viajar aí pelo Brasil no seu carrão, ouvindo lá o podcast, aprendendo com os especialistas que vêm aqui e tal, entendeu? Então é isso, ó, importante. O like, importante a inscrição, importante comentar e seguir a gente nas redes sociais. Falei tudo agora, cara? Então beleza, no mais um abraço e até a próxima. Tchau. Jurubebas.